programa Nosso Rock, o lugar da cena curitibana. É isso aí, está no ar mais um Nosso Rock, o lugar da cena curitibana. Você está ouvindo a Rádio Web Uninter. Lembrando que o programa ele é exibido toda quarta-feira às 23 horas, sexta-feira tem reprise às 11 da manhã. E aí estamos nós. Hoje, mais uma mudança aqui dentro do nosso aquário, né? O nosso produtor Igor. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo tranquilo. E hoje a gente vai falar sobre um pouco de história do rock, sobre, né, o nosso tema saiu aí de uma banda que leva o nome de uma guerra, né, que envolveu o nosso estado aí. A gente tem hoje aqui Regis Luiz Cardoso, ele que é jornalista e também vocalista e guitarrista da banda Contestado. Tudo bom, Regis? Beleza, galera da Uninter. Isso aí, tamo aí. Bom, como eu falei, a gente vai falar então um pouco sobre, né, o rock, o punk rock, né? Que é a vertente da banda do Regis. E sobre o conflito do Contestado, né? Para quem não sabe, é a guerra que teve aqui no sul, né? É no sul do estado, né? Região do Paraná e Santa Catarina. Bom, agora que você já sabe aí então o que é o Contestado, né? Vamos aí para quem quer fazer críticas, sugestões e comentários. Igor? Então, galera, quem precisar tá fazendo uma crítica, sugestão ou comentário, é só ir no facebook.com/Nosso Rock Curitiba. E qualquer coisa é só mandar também um e-mail pra gente lá no nossorockctba@gmail.com. É isso aí, galera. A opinião de vocês é importante pra gente. E vamos então à nossa primeira pergunta aqui. Vamos abrir o nosso bloco de perguntas com o Regis. Regis, de onde veio a ideia de formar uma banda com esse nome, com essa temática, né, do Contestado? Para entender, né, eu sou a região ali onde, só para completar aquela que a gente já falar da região do Contestado, pega Lapa, Paraná até Curitibanos, ali Santa Catarina, né, 2 estados ali. E de onde veio a ideia? Bom, sou do oeste do Paraná, uma região de latifúndio, muita terra. E lá, eu e meus amigos, a molecada, escutávamos punk rock, né? Esse que era o som que a gente gostava e tudo mais. E o conflito ali do ensino público com o dia a dia de moleque ali, eu aprendi na escola ali alguma coisa sobre o Contestado e me interessei em pesquisar. E aí o nome também é interessante e chamativo, né? Porque já vem de contestação e tem a ver com muitas bandas punks que tem esse cunho. Então, inicialmente veio daí. Após isso, dessa pré-formação da banda, que é a concepção da ideia, até a banda mesmo, isso foi tipo alguns anos, até chegar em Cascavel, que é um outro município ali, e onde a banda foi formada, né? Daí já com algumas teorias políticas junto, que é, no caso da Guerra do Contestado, tem algumas características, tanto de guerrilha, de estratégia, de guerra. Eram camponeses que estavam com poucas armas e resistiram até o fim e tudo mais. E isso tem alguma coisa a ver com o punk e até essa questão da resistência, principalmente, tem a ver com o punk rock, né? Foi daí, assim, essa fusão aí de uma questão de latifúndio, né? Que é uma questão atual até hoje, né? Essa opressão do capital ao menor ali. Então foi dessa junção mesmo, assim, o cotidiano numa região específica. Você faz a conexão com uma coisa mais... Uma das maiores guerras da América Latina, né? Que é a Guerra do Contestado. Foi, né? Uma das maiores. Você até citou aqui a política, né? A própria guerra. De onde sai a inspiração para as letras, assim? Como vocês costumam compor, assim? Não, então... assim, você vê, uma guerra que... Início de 1900, né? O que aconteceu, essa questão das pessoas serem oprimidas pelo capital, né, que é o sistema hoje, assim, que é estabelecido, é imposto, no caso. E isso desde lá até hoje é bem atual, entendeu, cara? Os temas não mudam muito, assim. Você vê conflito de terra, você vê
as questões carcerárias, quem está lá, né? A gente é mais pobre, entendeu? Então, assim, essas injustiças, elas não mudaram muito. E, séculos, né? São seculares os problemas. Então, a ideia de falar sobre isso é até a realidade, né? Às vezes a gente fala em ficção, então a realidade é tensa mesmo, né? Então é isso, cara, vem do cotidiano mesmo, que a gente acompanha, vive, vê, até a questão de jornalismo, né? Tem essa questão da realidade, cotidiano e tudo mais, né? Bacana, você até comentou ali que a questão secular, realmente, né? Você pega desde o tempo do feudalismo, as revoluções, né? Francesa, inglesa, né? Tiveram muito... E é engraçado na questão do contestado, você pega o Eduardo Galeano, por exemplo, ele relata isso, né? A semelhança. O contestado foi uma das maiores guerras da América Latina, e ela tem semelhança com Canudos, que aconteceu mais ou menos no mesmo período, mas naquela época você não tinha internet para combinar uma manifestação parecida. E eram guerras com características parecidas, entendeu? E você vê, não tinham essa comunicação e aconteciam em circunstâncias diferentes, mas com certas semelhanças, né? Da questão da opressão e tudo mais, né? Bom, a gente está falando aí sobre capital, coisa assim, né? Dá uma paradinha na nossa conversa aqui para ouvir uma música, só aí para fazer uma piada, né? Entendedores entenderão. Pão de hambúrguer. Você não se mexa.
a banda Pão de Hambúrguer, né? Que é, para alguns, assim, da minha geração, é quase um clássico do novo rock, principalmente aqui dentro do Sul, né? Que o pessoal escuta bastante. Então, a banda é formada pelos 3 guitarristas, Gabriel Fausto, que ele faz guitarra e voz, Joel Rocha, Leonardo Bockerman, e pelo baixista Bruno Frois e o baterista Renan Frois. A banda foi formada no final de 2005, quando a mãe de um dos integrantes precisava de uma banda para tocar em uma festa infantil. Nessa festa, a banda tocou covers de bandas consagradas como Skank, Jota Quest e Detonautas. A fase durou pouco. Enquanto a banda ensaiava covers de bandas consagradas, eles aproveitavam o tempo para criar músicas bem-humoradas. Segundo eles, quando começamos a compor, era só música retardada, diz Leonardo. A gente ensaiava e na hora da descontração fazíamos essas músicas de brincadeira, completa Renan. Pouco a pouco, a banda deixou de ser apenas uma brincadeira e tomou rumos mais sérios. A banda surgiu com a formação com 3 guitarristas. O primeiro registro físico da banda é um DVD, ao vivo no Guairinha. Foi lançado no fim de 2010. O primeiro EP, chamado Ontem e Hoje, foi gravado entre 2005 e 2009. O segundo EP, Have a Niche Day, foi lançado em 2010. Só completando aí, só dando um adendo aí, o Pão de Hambúrguer, só mandar um abraço pra galera que aqui em Curitiba, com uma outra banda que eu toco, a gente tocou com eles em Paranaguá. Rapaziada, gente boa e manda um rock and roll bacana mesmo. Os caras são bem gente fina, né? São legais. Bom, é isso aí. Vocês estão acompanhando o nosso rock aqui pela Rádio Web Uninter. Nós estamos falando hoje aqui um pouco sobre história, sobre punk, sobre a contestação política com o guitarrista e jornalista, né, Regis Cardoso. E... Sofrendo dos dois lados. É verdade, né? Sempre trabalhando com a realidade e sofrendo a realidade no dia a dia, né? De domingo a domingo. Regis, a banda, ela já tem um tempo, né? Já. E em 2005 vocês deram uma pausa, né? Sim, a gente, na verdade, a gente entrou em fragmentação praticamente, assim. Cada integrante resolveu de uma certa forma honrar alguns compromissos mais ligados à realidade mesmo, né? É o que impõe a gente pagar nossas contas, a viver e tal. Então a gente fragmentou-se. Até então a gente fez alguns encontros esporádicos nesse período e voltar o nome contestado mesmo com força agora após o centenário da guerra. Então a guerra teve a ver mais com a volta da banda. Foi quando, em 2013, ali, o jornalista chamado Milton Van Heller lançou um livro chamado A Atualidade do Contestado. Até então, a gente estava... A ideia da concepção da banda estava meio abandonada, assim. Até estava tocando em Curitiba com outra banda de punk chamada Solitude, uma outra temática também. Mas aí, após entrevistar, eu como jornalista entrevistei ele e conversando sobre o livro e sobre a questão do contestado, foi resgatado assim, a atualidade mesmo. Você vendo o que foi, o que é, o que a gente falou antes, né? Problemas seculares ainda ocorrem e as temáticas de guerra das letras, das questões de terra e tudo mais, tem a ver, é atual ainda. Então, resgatamos essa temática com uma roupagem mais atual aí também, porque não dá pra você ficar tocando só o que é de tempos atrás, tem que produzir coisa nova, né? Então a gente tá aí gravando algumas faixas inéditas e esse trabalho a gente vai estar pronto para divulgar daqui a um mês aí, por aí a gente já tá com alguma coisa virtual para jogar pra galera aí. E a formação da banda continua? A formação agora é um power trio. Eu, Marcelo, um baterista que toca em algumas bandas aqui em Curitiba, o Guilherme trabalha... Eu e o Guilherme, a gente é parceiro de trabalho no Sindicato de Jornalistas. E agora vai ficar um power trio. Antes era um quarteto, eram 2 guitarras, agora é um power trio. Diga-se de passagem, o Guilherme, o nosso orientador. O Guilherme Carvalho, orientador de vocês. O nosso orientador aqui do programa. Grande Guilherme Carvalho. Grande Guilherme Carvalho. Enfim, né? Enfim, grande Guilherme Carvalho. Depois ele vai ouvir isso e eu vou estar ferrado na sala, cara. E aí, olha o trabalho. Olha o processinho aí. Cara, assim, o público do punk costuma ser um público fiel, né? Aham.
Mais ou menos, cara. Isso aí, existe essa fidelidade, não sei se não sei em que sentido, assim, fiel, porque muitas vezes os caras chamam banda que continua sendo punk de traidora, de movimento, não sei o que. Então... Mas só pegando essa deixa aqui no que o Pablo tá falando, vocês chegaram a tocar em lugares clássicos aqui do punk rock curitibano, como o Linus, o 92? Não, porque o Contestado é da região oeste, né? A gente tocou em lugares clássicos entendi, no oeste do Paraná. Entendi. Então vocês nunca chegaram a tocar aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, não. Ah, certo. Só pra deixar claro. Solitude, que é a banda que eu toco, a gente tocou bastante aqui, nos lugares clássicos. Ah, bacana. Mas chegou a tocar nesses lugares, assim? No Linus, não, mas no 92. Certo. Mas agora vocês têm planos para começar a tocar por aqui também, com Contestado ou não? Olha, a gente tem uma galera em Cascavel que é no oeste, porque assim, o oeste do Paraná, o rock lá é forte também, tem uma veia bem forte lá, entendeu? Existem programas de rock em rádios comerciais lá que divulgam rock com uma força, e lá como não é tão fragmentado como uma capital e tudo mais, as pessoas elas buscam mais aquilo, entendeu? Não tem tanta opção. A gente tem esse nicho nosso lá, que você falou de fidelidade e tal. A gente tem muitos amigos lá, a galera que a gente tocava lá, eles continuam lá. E aqui, lógico, né? Se a gente lançar alguma coisa nova hoje em dia com nossos contatos, e a gente vai lançar aqui também, porque é aqui onde a gente mora, né? Então, obviamente, vai rolar aqui. Mas também tem essa questão aí, esse caráter estadual, assim, não tem muita raiz, assim, a ideia, assim, até pelas ideias da banda. Não é uma banda, assim, enraizada. A gente vai lançar aqui por uma questão óbvia, mas a ideia não é só aqui, assim, não nos preocupamos tanto com vamos lançar em Curitiba, não tem essa... A gente tocou muito mais fora daqui, então aqui a gente tem que conquistar, então o objetivo é esse, fazer uma gravação legal aí pra botar pra galera e escutar aí o que dá, né? É isso aí. Bom, agora a gente vai com mais música, né? Vamos dar uma parada aqui na nossa conversa e a gente vai ouvir agora MacGyvers, Você Sabe Se Esconder. Passei a noite bebendo vinho, passei a noite procurando o seu caminho, mas você sabe se esconder. Passei a noite procurando confusão, passei a noite enganando o coração. Eu não consigo te esquecer. 3 horas da manhã eu vou, 3 doses pra amanhã. Sem dormir, caminhando por aí, eu deixo o vento decidir. De novo não. Passei a noite esperando por você, passei a noite toda a me entorpecer. O meu veneno é você. Passei a noite toda por aí, passei 3 dias e 3 noites sem dormir, mas você sabe se esconder. 10 horas da manhã eu vou, 3 doses pra amanhã eu vou, 3 noites sem dormir, caminhando por aí, eu deixo o vento decidir. De novo não, de novo não, de novo não, de novo não, yeah! Caminhando por aí, eu deixo o vento decidir. De novo não, 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 de novo não.
Contestado, a gente vai falar sobre uma banda que é um power trio, né? Que é o MacGyvers. A banda é formada pelo vocalista e guitarrista Rodrigo Pô, o baixista Neto Rog, o baterista Ivan Rodrigues e o guitarrista Paulo Ribeiro. Os dois primeiros discos da banda, Summer Dreams e Motorheads, tinham composições em inglês, mas a partir de 2003, com o disco Praticamente, a banda adota o português como língua de suas canções. A banda lançou 5 álbuns e 2 EPs. Um deles contém só covers do Ramones. Neste ano, a banda lançou uma campanha em crowdfunding, lembrando que a gente falou de crowdfunding na edição passada, né? Para ajudar no lançamento do seu 6º álbum, Bacon. A campanha se iniciou em maio com a meta de R$7 mil e encerrou a campanha em 23/6, com R$8.440,67 apoiadores. Eu posso só completar uma coisa aqui, um raciocínio que eu tava fazendo, por questões óbvias a gente vai tocar em Curitiba e tal, e até porque a gente gosta bastante de tocar nos clubes aqui, que a gente tinha falado dos lugares clássicos e tal. 92 é muito legal tocar lá. Então o Linus, a gente já foi lá beber bastante, tocar. Mas a gente, com certeza, se rolasse, a gente gosta de todos esses lugares, não tem... Pois é, cara, eu comentei assim porque eu sei lá, há 2, 3 anos atrás, pelo menos, eu era bastante frequentador desses lugares, né? Eu curto punk rock pra caramba. E eu achei a temática da banda interessante, né? Porque eu curto história pra caralho. Então, eu fiquei, eu não vi ainda, né? Daí eu achei legal estar fazendo essa pergunta, né? Não, sim, claro. E a ideia também é essa, pegar essa galera nova, uma nova geração e passar isso, né? Porque a temática, igual você falou, chama, né? Contestação e punk rock, tem essa conexão bem forte, né? Só nas letras. E é bacana que pega uma coisa meio cultural, que envolve o Paraná, inclusive, né? Porque, sei lá, eu já vi muito paranaense falando, putz, o que eu acho ruim aqui do Paraná é porque a gente não tem uma tradição cultural muito forte, mas você vê, Guerra do Contestado faz parte da cultura daqui, né? Faz, não, e ela é que é aquela coisa, né? É igual eu falei no começo, você vai pegar no colégio, vai pegar uma geração, uma galera de ensino médio, então a procura para se aprofundar em temas como esses não é uma coisa hegemônica. Assim como a história é contada de forma hegemônica no sentido educacional, eles não pegam alguns temas. Até porque a Guerra do Contestado não foi o exército brasileiro, no caso, fazendo alusão, não foi o Estado que ganhou com as próprias armas, foi lá e ganhou dos caras na luta, né? Eles bloquearam a vida dos camponeses até eles morrerem de doença e fome, entendeu? Eles perderam a guerra no mato, a guerrilha, assim, sabe? Foi vencida pelos camponeses, pelos pelados, no caso. Apelido dado na época, né? Pelo que eles viviam em farrapos, assim, no caso. E o Estado ficou desesperado com algumas situações porque não sabiam lidar com aquilo naquele período e fez convocações compulsórias de civis, pessoas que iam servir o poder ali, entrar no mato para lutar e nem sequer sabia pegar uma arma, entendeu? Teve milícia do povo contra o povo, né? Exatamente, entendeu? Isso foi uma coisa imposta, assim, uma coisa totalmente manipulada, né? Então tem semelhanças com... problema, é igual a gente revolta, né? É problema secular, né? Essas coisas assim, essa opressão, no caso do que é hegemônico, do que é estabelecido, ela existe hoje de algumas formas diferentes, mas bem presentes, assim, né? Eu acho que a música, hoje o rap fala muito dessa questão, e o punk rock tem essa não é uma obrigação, né, cara? Mas é uma coisa que tá ali, essa lacuna para ser falada mesmo, assim, tem que ser falada, eu acho. Bom, então vocês estão ouvindo aí no nosso rock, aqui pela Rádio Web Uninter. E agora é a hora da nossa dica. E essa semana a gente vem com o filme O Contestado, Restos Mortais. Então, o documentário Contestado, Restos Mortais, do catarinense Silvio Beck, dialoga com uma vertente bastante comum no cinema brasileiro contemporâneo, o filme espírita. O longa faz um trabalho interessante de pesquisa sobre a Guerra do Contestado, acontecida na divisa entre Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 1916. Mas toma caminhos questionáveis ao colocar diante da câmera médios que supostamente incorporam espíritos das pessoas envolvidas no conflito. O filme foi dirigido por Silvio Beck e foi lançado no dia 19 de outubro de 2012. Bom, é isso aí. Então fica a dica aí, né?
Você que achou bacana o tema, né? E é bastante interessante essa questão espiritual da guerra, como José Maria Rosa, as pessoas que tratavam o camponês ali, davam a esperança e mantinham o espírito de guerrilha assim vivo, entendeu? Semelhante à Guerra do Canudos também, que tinha o Antônio Conselheiro que fazia esse trabalho. Assim. Eu acho que nessa parte religiosa ele tem uma semelhança muito grande com Canudos, mas na parte social eu acho muito parecido com a balaiada. Balaiada. Porque foi a questão... Chibata. Tá? Normalmente são contra latifúndio as questões meio que latifundiárias. É que teve aquele lance, né, do povo contra o povo, que era o povão contra os jagunços, que de certa forma era parte do povo, só que mais bem armado, né? Mas, é isso aí mesmo. Massa. E como a gente falou várias vezes aqui, até você mencionou, essa é uma questão secular, vem se arrastando. Hoje a gente quase não vê mais essas revoltas, né? Normalmente isso a gente pode caracterizar quase que como uma guerra civil, por mais que localizada é uma forma de guerra civil. Né? A gente vê isso, tá assistindo isso hoje lá por Oriente Médio, mas aqui deu uma parada, né? A gente não tem mais isso. Você acredita que a música tem essa função de trabalhar, uma vez que a gente não pega mais em armas agora, a música tem essa função de lutar contra esse inimigo opressor? E hoje, o que seria esse inimigo opressor, né? A música, na verdade, ela não só tem, como ela sempre teve. Historicamente, a música ela é uma expressão de liberdade, assim, né? Ela, lógico que a partir do momento que a música, a arte em si, ela foi tomada de certa forma por uma indústria, ela ganhou diversas características comerciais e tudo mais. Mas a arte em si, ela é uma expressão mesmo, assim, né? Ela pode ser contra, aí é uma questão artística, do individual, assim, o cara vai se posicionar de alguma forma, né? Mas, assim, a importância, ela acontece muito, né? No Brasil, você pega desde as questões daquelas músicas contra a ditadura, a própria questão mais regional, que é a capoeira, que não deixa de ser uma questão de liberdade triste, e você pode remeter para o blues do pessoal nas plantações de algodão, e você pode trazer para a contemporaneidade. Você pode falar de Public Enemy, por exemplo, que é uma banda de rap que através de uma música chamada Fight the Power levou uma galera em Nova York para as ruas, para o protesto, cantando a música da banda, entendeu? A música que eles cantam era a música da galera na rua, então, pacificamente, entendeu? Então, a arte em si, ela tem esse apelo e é um apelo mais poderoso que qualquer outro, e é por isso que ela foi industrializada, enlatada, né? A principal função da indústria cultural, no caso, foi o quê? Você vai domesticar uma coisa que é totalmente expressiva, que ela pode levar, né, as pessoas às ruas, então uma outra fuga disso, ela acontece. Então, como é o caso, por exemplo, do Public Enemy, banda, falando isso de macro, né? Você pode falar Rage Against the Machine, uma banda de mais pesada, um pouco mais pesada, que, declarado admiradores dos zapatistas e tudo mais. Então, no Brasil, o próprio Planet Hemp, você pega no Brasil o Planet Hemp, no início da década de 90, estava falando da legalização da maconha, né? Há mais de 10 anos atrás, né? Olha o tempo que não é. E agora que a gente está discutindo isso, agora que tem político discutindo isso. Se for ver a linha assim, do tempo, passou pouco e os caras na década de 90 foram presos por falar isso. E agora o pessoal está discutindo porque tem um país vizinho que liberou e tudo mais. Então, a música, às vezes, até é uma questão artística mesmo. Eles fazem mais ou menos uma premonição, muitas vezes, meio caótica, social, antropológica, você pode colocar o termo assim, mais regionalizando assim, mas ela normalmente faz uma questão meio de premonição, até porque o artista ele faz essa coisa caótica aí de colagens e fragmentos que às vezes você consegue identificar alguma coisa que acontece, né? É uma coisa meio de colagem, meio de... Talvez os beatniks fizeram bastante isso na literatura, né? Você pega William Burroughs, os caras mais beats, assim, eles fizeram essa questão de colagem e se tornaram meio que profetas da contemporaneidade, assim, por exemplo. Assim. É isso aí. A nossa entrevista hoje é uma verdadeira aula de história, né? Você que quer abrir a sua mente, quer descobrir um pouco de governo, contra governo, cultura, contra cultura, né? É um prato cheio. Bom, o nosso tempo está ficando apertado já, né?
A gente já tá em cima do horário. O Regis também tem que viajar hoje, né? Pois é. Vai, compromissos aí. Né? Essa vida corrida. Apesar de contestar algumas coisas a gente não tem como contestar, né? Algumas coisas a gente tem que... Isso é interessante, porque é o cotidiano mesmo. Você tem praticamente fugas, né? Você trabalha muito com isso, né? Você não pode... O sistema tá aí, mesmo o mais antissistema, ele mora... A fuga dele, ela tem uma perna, assim, ela não é tão... E essa perna não é tão longa, não. A realidade, infelizmente, o sistema te impõe isso aí. Só terminando a questão do contestado, a gente tá... Só o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Estamos finalizando um EP aí que vai se chamar Cadáveres da Paz, já adiantando, que tem a ver com a guerra, principalmente você trazendo para a situação do Oriente Médio. A gente falou da Primavera Árabe, começou uns anos atrás, e você vê como está agora, né? A Síria continua... agora surgiu o Estado Islâmico também, terrorismo extremo, e faixa de Gaza milenar, sei lá quantos anos assim, o conflito ali. Então, agora é isso. A Cadáveres da Paz quer dizer, as pessoas estão morrendo aí, e a desculpa que os governos dão é que eles estão matando em nome da paz, entendeu? É uma contradição muito grande você ter que matar para falar para a pessoa assim, ó, a gente tá matando para ter paz. Essa é a contradição as contradições milenares, como você disse, né? Igor, alguma... Então, na verdade, se pudesse, eu até conversaria bastante aqui, mas infelizmente o tempo não deixa, né? Então, só uma última coisa. Eu até gostaria de falar dessa questão do Oriente Médio, mas eu vou pular para o mais óbvio, que a gente falou mais da questão toda geopolítica e tudo mais, mas eu queria te perguntar, Regis, e influência assim de bandas? Você daria alguns nomes tipo, internacionais e aqui dentro do Brasil? Pô, no Brasil é muita banda, né? Foda às vezes até deixar alguma de fora, né? Mas, pô, no Brasil, vamos colocar Rádio Porão, Olho Seco, Replicantes no Sul, Devotos no Recife, para dar uma regionalizada. Então vou colocar banda de norte a sul. Gringa, Ramones sempre, porque Ramones quando você fala em punk rock, ali eles quebraram, né? A questão sonora, assim, a paletada para baixo na guitarra, a bateria, eles quebraram tudo isso, né? Eles foram os precursores da linha ali. Então, Ramones e questões de música, meio melódica e tudo mais. Aí tem as bandas mais protesto, o Crass, que é uma banda inglesa, GBH, Exploited, aí nos Estados Unidos você pode pegar Ramones também de novo, Circus Jerks, Black Flag, coisas assim. É muita banda, né? Você vai pegar Rasta Knast, que é uma banda finlandesa. Muito boa, por sinal. Você comentou sobre os radicais, você sabe que você pode estar na mira agora dos radicais, que você falou que Ramones como punk, né? Sabe que os radicais mais chiitas, assim, não consideram eles como punk, né? Mas aí se o cara falar que Ramones não é punk... É new wave, né? Punk é The Clash, né? Eu já vi, inclusive, gente falar que o Crass, que é a banda precursora do punk rock, os outros eram só qualquer coisa do meio do rock, mas que punk rock mesmo é o Crass, porque o Crass é anarquia é engraçado. Essa conversa é engraçada, porque se você for pegar aí a questão dos mais radicais que você tá falando, os caras querem botar regra onde é uma coisa libertária, entendeu? Não faz sentido, né? E aí você fala de o Crass, o Crass tem plena consciência da emancipação dos caras, do indivíduo, entendeu? Pregar isso, uma coisa meio que bacuninha, assim. Então, não quer dizer que eles são precursores, eles são seguidores de alguma coisa, né? E é exemplar o Crass, assim, o que eles fizeram. Mas falar que Ramones, né? Pô, os caras não precisam assinar nenhum documento pra dizer o que eles têm que ser, cada um é o que quiser, né? Não tem essa. É isso aí, pessoal. Então, a dica de hoje é faça música, não faça guerra, né? É isso aí. Parar de rotular as pessoas. Afinal de contas, é exatamente isso que a gente tá lutando aqui contra, né? Contra esses rótulos, contra isso, A né? gente é subcultura. A gente é underground. Por que se separar, né? Quando as bandas podiam estar tocando juntas, se unindo e fazendo
o negócio andar, né? É verdade. E muito próximo da gente tem muito problema que a gente pode sempre tem que lembrar. Pô. Hoje mesmo está tendo uma tentativa de desocupação ali em São José dos Pinhais. É perto da gente alguns problemas graves que o Estado comete e que muitas vezes as pessoas vão para as ruas, raro, né, isso, mas vão por impulso midiático, não por questões, né, vamos dizer assim, por que você está protestando, né? Muitas vezes as pessoas estão protestando porque um amigo disse que é isso e aquilo, e assim eles vão numa massa de manobra. Então, às vezes, é interessante a gente perceber que perto da gente as coisas acontecem e a gente precisa estar sabendo, precisa ficar atento, né? Para manter uma questão de contestar mesmo, sempre atual, né? Não perder o bonde, como dizem. Né? É isso aí. Então, vamos aí parar de rotular, vamos pensar um pouco, ouvir um pouco mais, vamos contestar, por que não, né? Não é só porque você ouviu o amigo do lado que ele tá certo, né? Bom, gente, infelizmente o papo aqui tava bacana, né? A gente entrou aqui por história, política, música e a gente viajou aqui de... Deu uma fragmentada do jeito que é o dia a dia mesmo. Exatamente, a gente viajou aqui entre música, jornalismo, foi longe, né? Foi a Londres e voltou. Mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Agora realmente não tem como postergar mais. Bom, vocês conferiram hoje então a nossa entrevista com o Regis Cardoso, ele que é jornalista, também é guitarrista e vocalista da banda Contestado. E, cara, o nosso rock, para quem ainda não sabe, é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Uninter. E a gente fica por aqui. Pô, muito obrigado, Regis, galera. Eu agradeço Parabéns a sua presença. Obrigado pelo papo aí. É sempre bom conversar sobre esses temas aí e realmente vai longe a conversa. Se fosse no boteco aí, a gente ia longe o negócio. E a cerveja vai cerveja e lá vai uns 5 horas de conversa aí. É isso aí. Não, parabéns pelo programa e pela iniciativa. Guilherme também sempre atento ao rock and roll, trecheiro, né? Sempre, né? Não, legal, mas agradeço vocês aí, parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Igor? Então, o programa Nosso Rock também está nas redes sociais. Você pode conferir edições anteriores no facebook.com/Nosso Rock Curitiba. E se quiser, mande suas críticas, sugestões ou comentários para nossorockctba@gmail.com. Lembrando que o Nosso Rock tem apresentação minha, Pablo Bandeira. Temos os nossos produtores Felipe Ponce e Igor Aragão, que esteve hoje comigo aqui no estúdio. Como na parte de pesquisa, a gente tem Heloísa Miranda. Na promoção de divulgação, Camila Cocote. E nos trabalhos técnicos, ali do outro lado da janelinha, Edson Wormes. O projeto é orientado pelo professor Guilherme Carvalho e co-orientado pela professora Mayra Nunes. Gente, eu agradeço muito a audiência de vocês. Até semana que vem com muito mais rock and roll, com muito mais underground e um convidado. Até semana que vem.